Meus amigos, vamos começar falando do jogo de ontem, mas vocês podem falar do jogo, óbvio, né? Não tem nenhum problema, é um tema, o jogo foi há algumas horas, mas eu queria que vocês abordassem o aspecto cebolismo. Ontem virou um galo acebolado e a torcida do Palmeiras tá amando o Cebola. E chegou o seu Abel, no dia que o cara meteu 3-0. E aí, isso é ruim pro Abel, não tem nada a ver uma coisa com outra. Como é que vocês estão encarando isso? E passem pelo jogo, se quiserem também. Eu achei muito parecido com o sistema que o Dunga usava na Copa de 2010. Atraía o Cebola, era auxiliar dele, foi auxiliar dele depois, né? Então, eu quero que vocês peguem, dêem uma abordagem geral. Esse resultado tem algum impacto no trabalho do Abel? Ele é uma pessoa que pouca gente conhece profundamente o trabalho. Porque é pouco ainda, né? O cara é novo, né? Não, ele estava treinando um time aonde mesmo? O Braga e o PAOK, né? Na Grécia. Quer dizer, ele não é um cara que tem um trabalho conhecido, muita gente pesquisou, divulgou bastante. Ele é mais novo do que o Cebola. Né? Tem Sabe o que eu faria se fosse esse cara? Sinceramente, não tô sem nenhuma cascata. Eu faria o seguinte, chamaria o Cebola. Cebola, como é que você tá jogando? Tô jogando assim, vamos seguir. Tá ganhando, cara. Vamos seguir aí o que tá acontecendo. Cebola, quantos jogos? Foram 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Pode até ser que ele faça isso mesmo. O cara inteligente na bola faria isso. Pra ele poder ter um tempo pra respirar. Lógico, você não pode chegar e, vou mudar amanhã. Não. Pega o Cebola, ele vai ser auxiliar técnico dele, não vai? Ele é auxiliar técnico do Palmeiras. Então ele vai estar na comissão técnica. Mas ele trouxe o auxiliar dele. Ele é um auxiliar fixo no Palmeiras. Isso, exatamente. Como era o Milton Cruz no São Paulo. Boa. Pega o Cebola e fala, Cebola, como é que você está jogando? O que você está implantando que está dando certo? Pra que eu vou mexer? De início não mexeria em nada, não. De início, seguiria o cebolismo. Cebolismo é bom, né? É bom. Seguiria o cebolismo e deixa o cebolismo aí, porque o time tá ganhando. Aliás, o time cresceu na mão do Cebola, isso é claro. O Palmeiras tá jogando diferente desde que o Cebola assumiu. Talvez eles tivessem já problemas com o Luxemburgo, porque jogador, você sabe como é que é, né? Quando não quer mal o treinador, lá é corpo mole mesmo, corre errado. A gente sabe disso, como é que é jogador. Talvez eles tivessem algum problema com o Luxemburgo e quisessem um cara como o Cebola. Tá lá o Cebola, o técnico inteligente. Eu tô percebendo que os jogadores gostam muito do Cebola também. Isso também pra mim tá evidente, que os jogadores têm afinidade com ele. Se não tiver, não tem. Mas aí que tá, eles têm afinidade com ele. Se vem outro técnico, deixa ele de escanteio pra valer, sabe o que o jogador vai fazer? É a mesma coisa que fizeram com o Luxemburgo. Então bota ele no time, bota o Cebola junto com ele, junto com o jogador. Eu acho que esse seria um caminho ideal para esse jovem técnico que está chegando no Palmeiras. Não me venham achar que ele é Guardiola, pelo amor de Deus, gente. É um jovem treinador que está chegando no Palmeiras. Como é o Cebola, né? Ou você, num grupo, né, Zé, e aí falando como um todo mesmo, você tem duas maneiras de se impor. Ou você é muito querido, né? Você tem uma empatia com todo o seu grupo, ou você demonstra um grau de conhecimento que os caras falam, opa, esse cara é meio fresco e tal, mas tá dando certo. Porque no final da história é o trabalho dos jogadores e o que eles querem é ganhar, porque ganhando eles ganham mais dinheiro. É bem simples isso. Não tem essa coisa de amor à camisa, é tudo bobagem na minha cabeça. É profissional e eles ganham, eles são valorizados, eles ganham mais dinheiro se o time estiver ganhando. Então, na minha cabeça é muito isso. O Cebola, ele estreou lá contra o Fortaleza, o Palmeiras perdeu por 2-0, depois goleou o Tigre, ganhou do Atlético Goianiense, né? Ganhou do Bragantino, do Red Bull Bragantino lá, 3-1, fazendo um primeiro tempo ali no contra-ataque ali muito bom. Segundo tempo não foi da mesma coisa, mas aí ele estava jogando para conservar o resultado. E ganhou muito bem do Atlético Mineiro, foi o melhor jogo ontem, né? Jogando, como o Bruno falou. O Atlético tá com um problema, ele é um time que ataca muito e ontem foi para cima do Palmeiras no começo do jogo e foi para cima do Palmeiras no começo do segundo tempo também. Mas ele tá tendo uma dificuldade, você já havia falado sobre isso, de colocar a bola no gol. Sim. De colocar a bola na rede. Ele trocou o Sacha pelo Marrone, não adiantou muita coisa. E sem o Keno piora mais ainda. Dos últimos 18 pontos disputados, o Atlético ganhou 5. Ele perdeu ou deixou de ganhar 13 pontos nesses últimos 18 pontos disputados. Ou seja, vive o pior momento dele no comando aí do Sampaoli. É a mesma coisa que aconteceu com o Santos. Mas o Cebola conseguiu anular, né, o que o time do Atlético tem de bom. Fez até o Sampaoli mudar o jeito do time jogar durante a partida, até buscar uma forma diferente, mas não adiantou.
Palmeiras, uma partida exuberante do Luiz Adriano, que não fez gol, né? É o segundo jogo. O Santos, domingo, o Caio Jorge não fez nenhum gol. Mas eu achei que ele foi muito bem naquela partida. Ontem o Luiz Adriano também, mas foi muito bem defensivamente ali na área para tirar as bolas e depois dando assistência e armando o time. Ou seja, fez uma partida muito legal. E assim, para finalizar, eu acho que é positivo que o Palmeiras venha de 4 vitórias e no Brasileiro, depois de 4 derrotas, de 2 vitórias consecutivas, para que o treinador ele já pegue mais ou menos a coisa encaminhada. Tava muito pesado o clima. O Palmeiras parecia tinha uma âncora que estava segurando e que não ia de jeito nenhum. E ontem uma declaração do Zé Rafael me chamou a atenção. Porque nas entrevistas, você busca do jogador ou de quem está falando o quê? Algo lá de dentro que a gente não tem acesso, não sabe. Ele não falou sobre mudança tática, muito embora haja, e até o Rafael Veiga começou a jogar agora, na era cebolismo, ele que não estava jogando nada, né? O Zé Rafael falou assim, ó, o que mudou foi que a gente começou, ou voltou, ou começou a competir. A gente não estava competindo. O time estava muito mole. Correndo devagar, né? Muito devagar e tal. E agora, né? Ele falou, agora a gente será, tá competindo, a gente tá com espírito de luta que é outro. Mas ninguém perguntou pra ele por que vocês não estavam correndo? E ele não fala. Uai, mas aí que tá. O jogador é um bicho duro. O jogador, quando quer fazer corpo mole, faz mesmo. Isso daí pra mim tá claro o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras não tava rendendo nada, porque os caras não estavam correndo. Ou então corre errado, entendeu? Ou então o cara corre errado pra não chegar. Jogador é um bicho complicado. Mas a gente critica analisar. muito o treinador, mas na verdade a gente tem que pegar no pé desses jogadores. Que é meio estranho esse negócio de uma hora pra outra, o cara começar a correr, o time joga bem, o time tá intenso, com intensidade. É muito esquisito isso. O jogo ontem foi muito bom do Palmeiras em 2 aspectos, né? O Palmeiras jogou o primeiro tempo de um jeito e o segundo tempo de outro. Primeiro tempo pressionando o Atlético no campo do Atlético, sabendo que o Atlético sai jogando com bola no chão, com bola curta, o Atlético gosta de construir a jogada desde trás. O Palmeiras foi abafar, conseguiu, fez um gol assim, teve outras oportunidades para fazer mais gols. E no segundo tempo, em vantagem, ele jogou um pouquinho mais atrás e usou os contra-ataques. E fez mais 2 gols nos contra-ataques. Então, das duas maneiras, o time conseguiu ser melhor que o Atlético, né? No primeiro tempo, pressionando e no segundo tempo, esperando, deixando mais a bola com o Atlético e jogando nos contra-ataques. O André, o Cebola, ele fez 2 grandes jogos. Eu acho o time, né, no comando dele, jogou bem 2 vezes. Contra o Red Bull Bragantino, na Copa do Brasil, semana passada, fez 3-0 em 30 minutos, também com um estilo bem parecido com o que adotou ontem. E o jogo de ontem com o Atlético, né? Os outros jogos ele venceu, mas assim, não vi tanta diferença em relação ao que vinha acontecendo antes. Ou né? seja, Bruno, os 2 últimos jogos ele evoluiu, o time estava crescendo. Foi bem. Mas eu comparo, aí depende do que o Palmeiras quer. Eu acho que o André, em relação ao Luxemburgo, nesses 2 jogos, a vantagem foi mais velocidade e intensidade. Aí eu tinha uma lembrança que depois eu fui até conferir nas escalações do Luxemburgo depois da pandemia. Aí eu confirmei que raras vezes o Luxemburgo escalou o time com 3 atacantes, né, com 2 pontas e um centroavante. Ele escalou 3 vezes só. Eu fui olhar contra o Ceará num jogo aqui, que foi 2-1 pro Palmeiras, e o Palmeiras jogou bem. Contra o Bolívar, se eu não me engano, no 5-0 aqui no Allianz Parque. E no jogo com o Botafogo no Rio, que foi o primeiro que ele perdeu na sequência que ele saiu. No jogo seguinte com o São Paulo, ele já voltou uma formação com mais gente no meio. Então, essa formação deixa o time mais rápido. Mas tem 2 coisas. Uma, o que o Palmeiras quer. Eu acho que esses 2 jogos bons com o Cebola foram muito parecidos com os melhores jogos do Felipão no Palmeiras, né? Nessa passagem mais recente do Felipão. Dá pra lembrar do próprio jogo do Palmeiras do Felipão contra o Santos do Sampaoli no Pacaembu. Foi 4-0 pro Palmeiras. Foi bem parecido. Começou pressionando a saída de bola do Santos, abriu o placar assim e depois usou os contra-ataques. Então acho que é muito parecido com o que o Felipão fazia nos melhores momentos. E o trabalho do Luxemburgo na média, acho que foi parecido com os piores momentos do trabalho do Felipão e do Mano, que eram times seguros defensivamente, tanto que o Luxemburgo ficou 20 jogos sem perder, mas que tinham muita dificuldade para criar. E essa questão da dificuldade para criar quando tem que ter a bola e o adversário está fechado, o Cebola não teve esse cenário nos jogos que ele dirigiu. Então não dá para dizer que essa questão foi resolvida. O Palmeiras, nesses últimos anos, em vários momentos ele jogou bem, ou marcando pressão ou no contra-ataque. Teve sempre a oscilação, mas esse formato o Palmeiras usou várias vezes nos últimos anos. Mas o momento de ter a bola e ter que furar defesas, o Cebola não teve esse cenário nos jogos que enfrentou, e então esse problema ainda não foi resolvido. Isso é uma coisa para o Abel Ferreira agora tentar resolver, né? O cenário de ter a bola e construir. Contra-ataque ou pressão, em vários momentos o Palmeiras já teve.